Olá, seja muito bem-vindo nessa nova série, Os Códigos da Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que você irá aprender vários códigos, vários enigmas, vários ensinamentos, que se você aplicar em alguma área da vida, você vai ter um upgrade, vai alavancar essa área e o nome de Deus vai ser glorificado através dos códigos que você aprendeu aqui nessa série extraordinária. Só uma recomendação, não fica só para você esses códigos. A minha missão é gravar o vídeo, mas a sua missão é compartilhar para o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas pegue esse código também, aplica e compartilha. E aí iremos ter um máximo de pessoas tendo resultado em alguma área da vida. Nós iremos falar códigos na área financeira, na área do empreendedorismo, na área do relacionamento, na educação de filhos, na área espiritual, na saúde mental e entre outras áreas da vida. Então nós vamos trilhar esses códigos pautado em cima da roda da vida. Você conhece a roda da vida? Se você não conhece, depois você dá um Google aí, ou na inteligência artificial da sua preferência, e coloca roda da vida. Vai aparecer uma imagem, nós iremos trazer vários códigos dentro da Bíblia Sagrada, através dos versículos, trazendo para você aplicar em alguma área da vida. Eu tenho certeza que você irá colher o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Amém? Mas lembre-se, não é para ficar só para você os códigos, tá bom? É para você absorver. Não só absorver no conhecimento, na teoria, mas sim praticar. Senão não resolve nada você aprender esses códigos. Combinado? Lembrando, deixe seu like, comenta o que você achou do vídeo e principalmente se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, a sua missão é você compartilhar no feed do Facebook, no link no Store do Instagram, jogar nos grupos do WhatsApp e em todos os grupos do Facebook. Juntos somos mais fortes e juntos iremos espalhar os códigos espirituais que está contido na palavra de Deus. Amém? Hoje nós iremos falar sobre o desenvolvimento intelectual baseado no versículo de Provérbios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possui na aquisição do entendimento. O que quer dizer esse versículo? Qual é o contexto? Qual que é a estrutura dentro desse versículo? Eu vou ensinar para você. Olha só. O Provérbio 4 é um conselho do pai para o filho. Eu não sou pai ainda, mas quando eu tiver um filho, eu vou dar vários conselhos para ele. Vou ensinar, vou instruir, vou treinar, vou ajudar ele a desenvolver na área do intelectual, na área física e entre outras áreas da vida. E aqui é um conselho, provavelmente, de Salomão para Davi, ou para entre outro filho, né? Enfatizando a importância de você obter a sabedoria para você ter uma vida reta. Faço uma pergunta para você. Você tem adquirido sabedoria em alguma área da vida? Na área emocional? Você sabe que o mundo está doente emocionalmente. As pessoas estão caminhando livremente, mas estão presas nas suas emoções. Será que é na sua espiritualidade? Você tem vontade de se conectar com Deus, mas você não sabe como se conectar? Você precisa ter sabedoria. Você precisa investir sabedoria na palavra de Deus. Ah, Felipe, mas eu não consigo entender, eu não consigo compreender, eu não sei interpretar um versículo, eu não sei para quem ele está falando, eu não consigo ler a Bíblia e memorizar. Mas tem vários recursos disponíveis, totalmente gratuito para você manusear a Bíblia e arrancar esses códigos nas entrelinhas e obter êxito na sua vida. Adquire a sabedoria. Você precisa adquirir a sabedoria. Então, esse destaca de um resumo dessa mensagem de Provérbios capítulo 4, versículo 7. Usando uma repetição. Você vê que Salomão usa uma repetição colocando a palavra adquire sabedoria. Porque o mundo adquire outras coisas, mas você vê que não adquire sabedoria. E quando fala para você adquirir uma sabedoria, é comprando um bom livro, é assistindo um bom vídeo, é assistindo palestra, treinamento, é você ter mentor, é você ter um coaching, é você talvez tem problemas emocionais, buscar um psicólogo, um terapeuta. Isso é adquirir sabedoria, é para te complementar, certo? E isso dá e ele enfatiza você ir para a ação. Olha, adquira sabedoria. E como você vai adquirir sabedoria? É correndo atrás dela. E como você pode correr atrás dela? Tudo isso que eu mencionei. De curso, treinamento, livro, mentores, coaching, psicólogo, terapeuta, tá? E isso tem que ser uma prioridade na sua vida. Você tem priorizado adquirir sabedoria? Ou você tem priorizado somente aumentar as suas finanças? Entenda uma coisa. Se você aumentar a sua finança, mas você não ter sabedoria para saber gerenciar, administrar, não adianta você ter milhões na sua conta. Você vai perder da noite para o dia. Certo? Eu conheço algumas pessoas que já teve um patamar extraordinário e hoje não estão mais porque não teve sabedoria. Não soube investir os seus recursos. Não soube multiplicar os seus recursos financeiros. E hoje
tem vivido dificuldade. Por falta de quê? De sabedoria. E aí, eu já tive mentores, tá? Para me treinar, para me disciplinar, para eu poder administrar bem o meu dinheiro, o meu recurso financeiro. Eu já fiz curso com o melhor treinador de finanças do Brasil e do mundo, Roberto Navarro. Uma eterna gratidão, porque eu não sabia administrar os meus recursos financeiros. Eu não tinha sabedoria para saber lidar com as minhas finanças. Então eu fiz um treinamento, fiz uma imersão, paguei um preço muito caro. Depois você pesquisa quanto que é o valor do coach financeiro, a formação do coach financeiro com o Roberto Navarro. Você vai ficar de boca aberta. E aí você vai ver o preço que você tem que pagar para você adquirir sabedoria em alguma área que você precisa, tá? E qual que é a análise dos termos-chave dentro desse versículo? Tá? Depois eu vou falando os códigos para você. Já falei alguns códigos aí, eu vou falar nas entrelinhas. Eu não vou falar assim, ó, pega esse código, não. Você precisa ter sabedoria para você extrair o código na minha fala. Por isso você não pode assistir esse vídeo mexendo no celular, fazendo outra coisa. Você precisa se atentar, pegar um bloquinho de anotação e anotar isso que eu estou mencionando para você. Porque eu tenho certeza que vai te ajudar você a desenvolver o seu intelecto e aumentar a sua sabedoria no processo para que você possa vir ter uma vida mais leve. Combinado? Bora, já deixa o seu like aí, já comenta e já compartilha já, tá? Então vamos lá. Análise do texto chave, né? Sabedoria, que no hebraico é rokamah. É uma vida, quer dizer, refere-se ao conhecimento prático e moral, aplicado para viver em conformidade com os princípios divinos. Não é apenas intelectual ou você aumentar a sua intelectualidade, nada disso. Mas está ligado ao temor de Deus, conforme Provérbios capítulo 1, versículo 7. Então, você pegou agora o código? Você vai ter sabedoria para que você possa vir cumprir os princípios divinos. Uau, né? Sensacional isso. Então, entenda uma coisa. Quando você tem a sabedoria e automaticamente você vive aplicando os princípios divinos que está contido na Torá, no manuscrito sagrado, a Bíblia Sagrada, você obtém êxito, você obtém sucesso, você obtém grandes resultados, porque você vai estar fazendo aquilo que Ele pediu para você fazer. E aí, por ter sabedoria divina, você tem êxito extraordinário, né? Entende porque muitas vezes eu e você não temos êxito em cada área da vida? Porque nós não estamos cumprindo princípios exatos, tá? E qual que é o entendimento dentro desse versículo? Porque o texto deixa bem claro, né? Vou voltar a ler aqui, ó. Sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possui na aquisição do entendimento. A palavra no hebraico entendimento quer dizer binar. E binar diz respeito à capacidade de discernir, julgar e aplicar a sabedoria em situações concretas. Exemplo, complementando a sabedoria, permitindo a sua execução adequada. Então, não adianta você ter somente a sabedoria, você precisa ter também o entendimento para complementar a sabedoria, para você discernir a hora que você tem que fazer, a hora que você não tem que fazer, ou a hora que você tem que falar, a hora que você tem que ficar calado, a hora que você tem que agir, a hora que você tem que aguardar um pouquinho, tá? Isso também é ter sabedoria dentro do seu entendimento. E qual que é a mensagem central dentro desse versículo de Provérbios, capítulo 4, versículo 7? Primeiro, a sabedoria deve ser prioridade máxima na sua vida. Você tem priorizado a sabedoria? Ou você tem priorizado mais séries de Netflix? Ou você tem priorizado mais reels? Ou você tem priorizado mais shorts do YouTube? O que você tem priorizado mais do que a própria sabedoria? Se pergunta aí, o que você tem priorizado? Porque precisa ser a prioridade máxima da sua vida. E você vai entender por que precisa ser a prioridade máxima da sua vida. Acima de também ter riquezas, de melhorar a sua situação financeira, ou status, ou prazeres, tá bom? Conforme Provérbios capítulo 3, versículo 13 ao 15. Acima de tudo isso que eu e você corremos atrás, como melhorar as nossas finanças, melhorar o nosso físico, melhorar a nossa saúde emocional, a nossa espiritualidade, tudo isso é necessário. Mas a prioridade máxima é ter sabedoria, tá? E o entendimento? Entendimento é inseparável da sabedoria, sendo necessário investir todos os recursos, tudo que você possui para você adquirir o quê? A sabedoria. Isso também está relacionado, incluindo o tempo, o esforço, até o sacrifício material, como na tradução NVI, que diz, embora custe tudo o que tenhas. O texto da tradução NVI diz, ó, embora custe tudo que tem, em outras palavras, tudo que você tem, se você investir na sabedoria, isso é válido. E aí tem muitas pessoas que falam assim, eu vou investir em ter um coach? Jamais, um charlatão. Você sabe quanto que é um coaching?
a formação de coach, eu paguei na época quase 10 mil reais uma formação de coach com o Roberto Navarro. Eu tenho 5 formação de coach. E aí você faz o cálculo aí. Eu tenho com o Roberto Navarro, tenho com Paulo Vieira, tenho com Jerônimo Tem, tenho com José Roberto Marques. 4 coaches extraordinários de grande sucesso. E tem também do coach, um meu amigo que tem o Instituto Você Merece Ser Livre, que é o Robson Gonçalves. Um homem de sucesso, um especialista no marketing multinível. Em todas as empresas que ele passa, ele bate diamante. Eu fiz a formação, primeira formação com ele no Instituto Você Merece Ser Livre. Tá? Então eu investi um alto preço. Eu paguei o preço para alcançar sabedoria. Você sabe que no começo, quando eu comecei o meu trajeto de desenvolvimento intelectual, eu tinha um valor para dar de entrada num apartamento. E eu era recém-casado com minha esposa. E eu falei assim para minha esposa, olha, nós temos um dinheiro para dar entrada no apartamento, mas eu gostaria de investir no meu intelecto. Você me permite eu investir em cursos, em treinamentos, em mentores, em coach? Ela falou assim, faça conforme você desejar. E eu peguei a entrada de um apartamento, que hoje eu poderia estar morando num apartamento aqui no Portal do IP, para investir em sabedoria. Para investir em ter conhecimento e entendimento. Me arrependo? Não. Eu sei que em breve eu vou ter a minha casa ou um apartamento. Pela sabedoria que hoje eu tenho. Mas eu investi, eu paguei um alto preço. Você sabe quanto que é um coaching? Formado, tá? Porque tem muito charlatão aí que se diz ser coach, mas nunca fez uma formação. Uma formação de coaching, como eu disse, está em torno de uns 10 mil reais, dependendo do instituto. Talvez você vai pagar até 4 mil reais. Mas agora um coaching pessoal, para você obter, você encontra de 2 mil para cima. Menos do que isso, nem recomendo. Eu mesmo, eu sou coach formado pelo Instituto Roberto Navarro, o LCF. Eu cobro 2 mil reais o processo, dependendo do caso. Tem casos e casos, tem outros casos que é 3 mil, é 4 mil. Já cobrei 5 mil num processo de coaching. Por quê? Porque coaching é uma ciência comprovada, validada, que na verdade obtém êxito. Se você aplicar aquilo que o coach, o seu treinador, tá pedindo para você aplicar. Porque ele vai trazer a teoria. Ele vai trazer a ciência com ferramentas estratégicas para você. Mas quem vai fazer? É você. Então ambos têm que estar o quê? Comprometizados para poder obter resultados. Tá? Então invista tudo o que você puder para você ter sabedoria e entendimento. Esse já é um código que você precisa anotar aí. E se perguntar, eu tenho investido em sabedoria? E talvez você fale assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma formação de coaching. Eu não tenho dinheiro para contratar um coach, ou um mentor, ou um conselheiro. Eu não tenho, Felipe. Você não tem dinheiro para você comprar um livro num assunto que precisa ser melhorado na sua vida? Como hoje nós estamos falando sobre o desenvolvimento do intelecto. Compre um livro para você desenvolver a sua mente, a sua psique. Ah, você não pode também investir tempo em vídeos no YouTube totalmente gratuito na área que você está precisando dar um upgrade? Não dê desculpa para não evoluir. Você só fica parado se você quiser. Você só não evolui se você também não quiser. Porque hoje tudo está fácil. Somente um clique você tem as informações necessárias para te dar um upgrade na área que você necessita. Combinado? E qual que é a aplicação prática que podemos fazer dentro desse versículo de Provérbios capítulo 4, versículo 7? A sabedoria e o entendimento tem que ser uma busca contínua enquanto nós estiver vivo. A sabedoria não é um destino, mas é uma jornada. Anota isso. A sabedoria não é um destino, mas é uma jornada. Requer muito estudos, tanto das escrituras sagradas como em outras áreas da vida. Se você está com dívida, você precisa estudar sobre finanças, sobre educação financeira. Se está com problema na sua emoção, talvez você está com o começo de uma depressão, estuda sobre depressão, como sair da depressão rápido, qual o alimento que eu posso adquirir para acelerar o meu processo, para eu sair da depressão, o que a atividade física contribui para eu eliminar a depressão. Então você precisa investir tempo para você obter sabedoria e entendimento para te ajudar nessa área que você precisa melhorar. Tá? Ah, Felipe, mas eu não quero fazer isso aí, nem Jesus vai fazer por você, meu amigo. Nem Jesus vai fazer por você. Se você não fazer a sua parte, Jesus não vai fazer a parte dele não, tá? É simples assim, Jesus é recíproco. A Bíblia nos ensina isso, tá bom? E se você não tiver nenhum dinheiro para investir em cursos, em livros, em treinamento, em palestra, em workshop, fica tranquilo. Deus já pensou em você também, conforme Tiago capítulo 1, versículo 5. Se te falta sabedoria, peça a mim, porque Ele é a sabedoria, Ele vai conceder para você. Pegou a chave aí? Pegou o código agora? Dentro da Bíblia? Fica a dica aí, tá? E também você precisa ter discernimento na prática.
que seria discernimento na prática? O entendimento ajuda você a evitar erros, ajuda você a eliminar as más companhias dentro da vida, ajuda você também ter decisões, eliminar decisões impulsivas, né? É um tema muito comum dentro do livro de Provérbios. E você sabe que Provérbios é um livro de sabedoria, né? Tem vários assuntos dentro do livro de Provérbios que nós iremos tratar aqui nos códigos da Bíblia, não só no livro de Provérbios, como de Salmos, e de Gênesis até Apocalipse, nós vamos trazer vários assuntos aqui relacionados na roda da vida, em cada área nós vamos tratar. Eu tenho certeza que se você aplicar esses códigos, você vai obter resultados em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Você só não obtém resultados se você não aplicar. Agora, se você aplicar e não tiver, eu paro de gravar e como a Bíblia, como um pastor diz aí, eu como a Bíblia e vou servir o diabo. Porque eu confio na palavra de Deus. Eu confio no livro sagrado. Eu confio na palavra de Jesus Cristo. E é a Bíblia. A Bíblia tem esse poder de revolucionar a nossa vida se nós aplicar os princípios divinos em qualquer área da vida. Certo? E você também precisa priorizar o primordial, que é a sua vida espiritual. É colocar valores eternos acima dos temporais, reconhecendo que a verdadeira prosperidade vem de Deus, conforme Provérbios capítulo 3, versículo 16 ao 18. Tá? Por isso que Jesus Cristo deixa bem claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça será acrescentada. Tá? Então você precisa também ter sabedoria e entendimento para você entender esses assuntos dentro da Escritura Sagrada. E no Novo Testamento, será que tem alguma relação com esse Provérbios que eu mencionei para você aqui? Vamos ler novamente Provérbios? Eu quero que você decore esse versículo, tá? Que instala ele na sua mente para você agora, a partir de hoje, entrar numa jornada em busca de sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que possui na aquisição do entendimento, tá? E qual a relação com o Novo Testamento? Jesus ecoou esse princípio ao ensinar, como eu mencionei, né? Eu antecipei esse versículo que eu falei para você: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça será acrescentada, conforme Mateus capítulo 6:33. O apóstolo Paulo, ele também exorta os cristãos lá em Romanos capítulo 16, versículo 19, dizendo: sábios no bem, tá? Então, você é sábio, você tem sabedoria para fazer também o bem, mostrando que a sabedoria divina é um guia para você ter uma vida transformada. Pega isso, tá? Você ter sabedoria divina para aplicar os princípios, você também vai ter uma vida extraordinária e transformada pelo poder da palavra de Deus através dos códigos, tá bom? E qual é a conclusão que nós podemos tirar de Provérbios capítulo 4, versículo 7, para esse vídeo não ficar muito extenso e muito longo? Porque a proposta dos códigos espirituais dentro da Bíblia é ser vídeos curtos, breves, mas com uma profundidade de conhecimento que te ajude realmente você dar um upgrade na área da sua vida, né? Como nós estamos falando de desenvolvimento intelectual, para você ter um crescimento no seu desenvolvimento intelectual, tá? E também um incentivo. Então a conclusão de Provérbios capítulo 4, versículo 7 é um chamado para você valorizar a sabedoria como fundamento para todas as áreas da sua vida, aliando o entendimento prático. Não se trata do mero conhecimento apenas, mas uma vida alinhada com o propósito de Deus resulta em integridade e paz, conforme em Provérbios capítulo 4, versículo 11 e 12. Você pegou o código espiritual de hoje? Você tem que investir tudo que você puder para obter sabedoria e entendimento. Mas ao adquirir isso, você vai alinhar todas as suas áreas com os propósitos de Deus. E automaticamente, alinhando com os propósitos de Deus, você vai viver uma vida cumprindo os princípios de Deus. E ao cumprir os princípios de Deus, você obtém o resultado de Deus sobre a sua vida, que é o que Mateus capítulo 6, versículo 33 deixa bem claro. Então você busca primeiro Deus, você busca a sabedoria de Deus, você busca cumprir os princípios de Deus, automaticamente Deus realiza o que está no seu coração. Deus realiza aquilo que está na sua mente, aqueles desejos que está lá na profundeza do seu coração. Deus traz à tona para você, porque você priorizou o necessário, que é a sabedoria, e a sabedoria está em uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Esse foi o nosso código espiritual hoje, para você melhorar e desenvolver o seu intelecto, não só na sua espiritualidade, mas em todas as áreas da vida, tá? Te aguardo você amanhã no próximo código espiritual. Lembre-se, deixe o seu like, escreva o que você pegou, o que você achou interessante.
o que fez sentido para você, comenta aí. E principalmente, meu amigo ou minha amiga, compartilha esse vídeo. Não fica só para você, coloca no seu Facebook, tira um print, coloca lá aí nas redes sociais para incentivar outras pessoas também a se conectar com os códigos da Bíblia. Não é para divulgar o Felipe Yoder, para eu ser blogueirinho, famoso, nada disso, mas é para as pessoas terem uma compreensão e aumentar a sua sabedoria dentro da palavra de Deus. Combinado? Espero que sim. Juntos somos mais fortes. Deus abençoe e até amanhã no próximo Código Espiritual.